Fala galera tricolor, que decepção, hein? Que decepção no jogo de ontem. Depois do Fluminense fazer um primeiro tempo magistral, onde poderia ter liquidado a fatura. Chega no segundo tempo, o time parece que entra cansado, dá espaço para o Vasco, recua, e o nosso técnico, Luiz Ibeldi, ainda mexe mal no time, colocando jogadores que não sabem marcar, jogadores lentos, e o Vasco partiu para cima. O Fluminense parou de jogar, cansou. E engraçado, né? Entra jogadores descansados, mas jogadores que não têm raça, jogadores lentos como Otávio, Ganso, jogadores que não sabem marcar. Então o Vasco deitou e rolou. Com a saída de Martinelli no intervalo, que é o pulmão do Fluminense, o Fluminense caiu muito de produção. O Vasco começou a ganhar o meio campo. E Thiago Mendes, que muitos criticam esse jogador, é um jogador que tem raça, vontade de vencer, vontade de ganhar, jogador que já jogou na Europa. Então eu vi um amigo aí falar que é um jogador fraco. Eu não acho não. Um jogador não é um craque, mas é um jogador raçudo, um jogador que briga pela bola, que tiver que brigar com o adversário, ele briga. Então ele contagia os seus companheiros, né? Um jogador que faz a diferença. Tipo o Felipe Melo. Não era um craque, mas era um jogador que raçudo, que fazia a diferença. É isso que está faltando no time do Fluminense. Um jogador raçudo, um jogador que venha fazer a diferença. Porque do jeito que tá difícil. Muitos criticam o Freitas, mas o Freitas ele tem uma qualidade. Ele é um jogador raçudo, é um jogador que faz a diferença, um jogador que luta, que briga. Claro, ele comete muitas falhas, né? Não quer dizer que porque ele não jogou ontem que o Fluminense perdeu, não. Se ele tivesse jogado ontem, talvez o Fluminense seria perdido de qualquer jeito. Mas é um jogador que tem raça. No jogo que o Fluminense ganhou do Atlético Paranaense, depois que ele bateu cabeça e ficou com a cabeça enfaixada, ele demonstrou muita raça, né? Mas isso não quer dizer nada também, porque o futebol dele, todos sabem que é muito falho, ele falha muito. É um jogador que era para já estar na vitrine, né? No banquinho. Mas infelizmente o Fluminense não tem reserva à altura. O Fluminense está precisando contratar na defesa, tem jogadores limitados. O melhorzinho é o James, que veio do Mirassol, mas ontem ele foi um dos piores em campo. Ele falhou nos três gols do Vasco. Então, ele deixou a desejar, né? Porque se o Fluminense contratar um jogador de renome, um jogador ali para a zaga, o Fluminense tem um bom elenco. Mas só que o Fluminense está sendo muito mal escalado. Na lateral esquerda, todos sabem que Guilherme Arana é 1000 vezes melhor do que René. René falha muito, René. Ontem no primeiro gol, então, ele cabeceou a bola pro meio da área. Aí o Nuno, jogador do Vasco, chutou de primeira e fez um golaço. E com a atrapalhada do Gêmeos, que atrapalhou o Fábio, né? Aí eu senti falta do Thiago Silva, porque aquela bola ali, se é o Thiago Silva ele coloca o corpo na frente, a bola ia bater na barriga dele, né? E ele ia sair com a bola dominada. Mas o James ainda é um jogador inexperiente, ainda está ainda, né, no começo da carreira dele, é um bom jogador, mas infelizmente ontem ele foi um dos piores em campo, falhando nos 3 gols. E olha a situação, quando o Fluminense não tem um técnico que não, parece que não tem visão de jogo, ali era para ele ter tirado esse jogador, porque esse jogador ele já vinha com problema de saúde desde a semana passada, que ele pegou uma virose, então o jogador estava fora de forma, entendeu?
Aí o técnico devia ter conservado mais o jogador no intervalo, ter tirado ele, né? Ou então quando ele falhou no primeiro gol, já ficava de olho, saber se como é que ele estava e colocava outro no lugar dele, podia colocar, não sei por que ele não coloca o Milan, um jogador que custou caro, que era o melhor zagueiro lá do futebol do país dele, e chega aqui no Fluminense, o jogador fica na vitrine, ele não bota o jogador para jogar. E o Zubeldia também é um técnico que parece que ele não gosta dos jogadores jovens, né? Ele não dedica nada para as categorias de base. O Fluminense tem um zagueiro bom na categoria de base, que mostrou muita qualidade quando jogou no profissional, o tal de Davi Schwist, entendeu? Esse jogador ele tem que ter bagagem, tem que botar jogador para jogar, pô. Ah, porque o jogador novinho tem 18 anos, mas é bom de bola, igual o Júlio Fidelis, pô. Dá oportunidade pro garoto, pô. Esse é o futuro do Fluminense, pô. Ah, o Fluminense vai ficar contratando esses caras caros lá de fora, dos países vizinhos, e chega aqui os caras tremem, não joga nada, fica na vitrine. Aí tá estranho isso aí, né? Diretoria, a diretoria do Fluminense devia cobrar mais do técnico, chegar junto, né? Porque não é escalar o time, quem escala o time é o técnico. Mas chegar para ele, para alguém chegar e falar, dá oportunidade para os garotos aí, pô. Porque daqui a pouco, sabe o que vai acontecer? Ninguém vai querer jogar nas categorias de base do Fluminense, pô. Como é que ele vai jogar na categoria de base do Fluminense se ele sabe que não tem futuro, que não vai. O técnico do profissional não vai botar eles para jogar. Então eles vão procurar outros clubes. Isso está acontecendo no Fluminense. Com aquela derrota de ontem para o Vasco, de virada de 3-2, que o Vasco fez os 3 gols no segundo tempo e 2 gols no final, isso daí gera, sabe o quê? Esse jovem agora, essas crianças que estão crescendo, vê um time perder dessa maneira, fala assim, ah não quero torcer para esse clube não. É por causa disso que a tendência é a torcida desses clubes que perde desse jeito, assim, é diminuir. E os clubes que ganham, tem resultado assim, poupudo, de, de virada, igual o Vasco teve, são times que acabam alavancando a torcida vai crescer cada vez mais, vai motivando, né? Motivando os pais a fazer os filhos e torcer para aquele clube. E isso está acontecendo. Então, o clube ele tem que investir mesmo em jogadores na categoria de base, botar um elenco bom para jogar, para que tenha bons resultados, para que nos momentos decisivos, esses jogadores grandes mostrar que eles são jogadores. Ontem no vestiário mesmo, o Fábio falou sobre isso, que muitos jogadores, nesses resultados, que muitos jogadores bons, né, jogadores tarimbados, mostram suas qualidades. É nesse momento que a gente vê quem é jogadores decisivos. Então, nós torcedores gostamos de jogadores decisivos, entendeu? Mas foi vergonhosa a atuação do Fluminense de ontem. Há muito tempo que eu não fico tão decepcionado com o time do Fluminense por perder um jogo praticamente ganho, que era para ser liquidado no primeiro tempo. É falta de capricho dos jogadores do Fluminense ou falta de competência? É um dos dois, falta de capricho ou falta de competência. A torcida do Fluminense está muito revoltada, indignada, muito triste, né? O Fluminense brigando pela liderança e deixar escapar um resultado desse e perder a sua invencibilidade no campeonato, pelo qual agora muitos jornalistas vão ficar questionando o elenco do Fluminense, mas é isso que eles querem, né? Questionar o elenco do Fluminense e colocar o nosso clube da Lagoa lá em cima, né? Mas eles estão fazendo por onde, né? Infelizmente nós temos que aceitar isso, né? Eles contratam bem, pagam bem, salários em dia, apesar que o Fluminense também está com salários em dia, mas o salário desses jogadores do Clube da Lagoa são astronômicos. E... Mas não é porque eles ganham mais que eles são os melhores, né? Os melhores são aqueles jogadores que têm que dedicar, tem que ter união no grupo. E eu sinto que está algo acontecendo no Fluminense, que há muito tempo não acontecia, que aquela união que tinha, parece que não está tendo mais. Algo diferente está acontecendo.
Jogadores que não têm oportunidade, então eles ficam insatisfeitos no clube, vão querer ir embora, e isso está acontecendo no Fluminense. Infelizmente, o nosso técnico Luiz Eubeldia deixa muita coisa a desejar em matéria de aproveitar os jovens, esses jogadores que precisam ter rodagem, precisam ter oportunidade para mostrar os seus valores. Ontem mesmo, o Lavega, lá em Curitiba, fez o gol decisivo e foi um dos melhores em campo. Um jogador que não tinha oportunidade no Fluminense. Lescano também é outro que foi embora, não tinha oportunidade no Fluminense. São jogadores que precisam de rodagem, precisam de tempo. Então, isso não está acontecendo no Fluminense. Aí acontecem essas coisas. Os jogadores ruins têm oportunidade, os bons ficam na reserva e quando não tem oportunidade. Eu digo isso da lateral esquerda, onde todo mundo sabe que Guilherme Arana é muito mais jogador do que René. René falha muito. René é um jogador lento, um jogador que já demonstrou em vários clubes que tem uma deficiência muito grande, principalmente na defesa. É um jogador medíocre, medíocre a regular. E Guilherme Arana é jogador de seleção brasileira. Outros exemplos também. Se o Fluminense trouxe o Milan, que era um dos melhores zagueiros, eu não me engano, acho que lá do Uruguai, né? Foi eleito o melhor zagueiro e o cara nem joga. Por que está acontecendo? É por isso que o Fluminense está tendo essa dificuldade toda de entrosamento com esses jogadores que não têm oportunidade. Ou será que no treino esses caras deixam a desejar? Eu já conheci vários jogadores que no treino não jogavam nada, mas quando chegava no jogo para valer, eles jogavam muito, arrebentavam. Tem muitos jogadores que são assim, no treino não joga nada. Aí chega no jogo para valer, arrebentam. E quando chega no jogo decisivo, eles mostram que realmente são bons. Conheço muitos jogadores que passaram pelo Fluminense, que é mais ou menos desse quilate. Entendeu? E esses jogadores precisam ser observados, ter oportunidade. Coloca aos pouquinhos para eles entrando aí, ó, para jogar. É isso que está faltando no Fluminense. Que para que a torcida não venha ficar decepcionada com o nosso Fluminense. Sábado agora tem um jogo muito importante, Fluminense e Atlético Mineiro. O jogo começa às 18h30. Galera, convoco vocês, tá? Porque, afinal de contas, o nosso Fluminense, ele está lutando pela liderança, ele está lá em cima ainda, continua em quarto lugar, que provavelmente hoje ele deve perder a quarta colocação para o nosso adversário lá da Lagoa, que deve vencer o jogo contra o Remo. Aí o Fluminense com certeza deve passar para quarto lugar. Mas mesmo assim, vamos secar, porque aqui esse é o Campeonato Brasileiro. Quem sabe acontece uma zebra hoje no Maracanã. É difícil, mas não impossível, né? Entendeu? Vamos todos sábado. O Fluminense tem mais 2 jogos agora seguidos em casa. Contra o sábado contra o Atlético Mineiro, né? E dia 1º, daqui a 2 semanas, depois da data FIFA, contra o Corinthians também no Maracanã. Como o jogo é sábado agora, contra o Atlético Mineiro, às 18h30, que eu acho um bom horário para o dia de sábado, eu convoco todos vocês, torcedores. Vamos esquecer o jogo de ontem e bola para frente, que o nosso Fluminense precisa do apoio da torcida para que nós viemos brigar pelos primeiros lugares e quem sabe, né, na próxima rodada, nessa agora não vai dar, né? Mas na próxima rodada buscar a liderança do campeonato, porque tem muitos jogos ainda e o próximo encontro agora dos adversários que estão na nossa frente, que é o São Paulo e o Palmeiras, eles vão ser adversários, vão se encontrar os dois aí. Quem sabe um empatezinho já ajuda um pouco o Fluminense, né? Tendo esse empate, o Fluminense ganhando do Atlético, já encosta mais ainda. E na próxima rodada a gente pode chegar ao primeiro lugar. Tá bom, galera? Tá? Boa noite para todos vocês. Tá aí sábado agora, Fluminense e Atlético Mineiro. Vamos lá. Vamos ver o Flusão jogar contra o Atlético Mineiro, que também tem grandes jogadores. Tem o Hulk lá. Vamos ver o Hulk jogar. Quem sabe o Hulk vem no meio do ano pro Fluminense, né, cara? Ele tava querendo vir, né, cara? Mas seguraram ele, mas quem sabe agora, no meio do ano,
né? O Hulk vem dar suas caras aqui no Fluminense. É um jogador veterano, né? Um jogador que fala que é velho, mas continua ainda jogando muito bem e vai ajudar muito o Fluminense. Tá bom, galera? Boa noite para vocês aí, tá?